Bom, então eu botei aqui para gravar, né? Para causa da hora, certo? Então, no mais desejar boa noite a todo mundo aí. Acho que agora eu compartilho a tela certa. Foi. Deixa eu olhar as mensagens que vocês botaram aqui, né? Na medida do possível, Genas. Renato tá aguentando aí, né? Já começando a aula, a gente teve uma semana de provas que passou, né? As notas de vocês, eu achei que foram boas, certo? Na medida do possível. Na maneira geral, não sei como é que vocês avaliam o processo de avaliação da gente, primeiro estágio, certo? Eu não tive nenhum problema com nenhum aluno, graças a Deus, né? Tenho 8 turmas, apliquei mais de 300 provas e pelo menos 80% das notas foram boas, né? Tem a galerinha aí que desaparece, tem a galerinha aí que tem nota baixa, certo? Mas tá dentro da normalidade. Gostei das provas de vocês, certo? Eu até falei na sexta-feira passada, acho que foi dia de trabalho, né? Foi feriado, né? Foi. A gente não teve aula sexta. Hoje seria a devolutiva da prova, na verdade, né? Comentar as notas, mas acho que não precisa. Todo mundo tem dúvida, né, da nota, né? Ou alguém tem dúvida da nota que tirou? Acho que não, né? Pra gente não perder tempo, né? Eu vou adiantar o conteúdo, certo? Mas de maneira geral, eu gostei. Eu tava falando. A turma é boa, vocês são bons, né? Eu imaginava que o nível das respostas seria bom. Seria bom o nível das respostas. Em teoria da computação, eu achei alguns plágios, certo? Não em autômatos. Autômatos todo mundo respondeu, né? Eu consigo detectar plágio tranquilamente, porque a gente pensa que não, né? Mas o professor consegue detectar plágio. Tá só falando aqui. E assim, seguindo aí, né, todo o processo que a gente já vem discutindo, né, há uma grande probabilidade, certo? Todo mundo está ciente disso aí, né, da gente estender mais o prazo, né, das aulas, certo? Virtuais, no caso. Para vocês terem ideia, projeção, eu vou dar um exemplo aqui prático, né? A gente todo ano, no mês de julho, ó, né? Não junho, ó. Todo ano, no mês de julho, ó, a gente tem um evento interno da gente chamado Sapiens, da Unip. É um evento bem legal, certo? Os professores trocam ideias, os professores são, assim, tem ciclos, tem palestras, né? A gente apresenta, tem premiações e tal. Eu já participei, já fui premiado, né? Já fui, recebi prêmio, enfim, fui homenageado dentro todo o grupo docente da Unip. E para vocês terem ideia do que eu estou falando, chegou um banner para mim aqui pelo grupo de professores que vai ser a Web Sapiens, né? E a Sapiens é em julho. Então, há a grande probabilidade da gente não retornar nem tão cedo, né? Se já estão planejando aí a Sapiens Web, né? Então, há essa grande propensão aí as aulas continuarem online. A gente está previsto voltar dia 18, né? Como todo mundo sabe, faltam 10 dias. A gente está em dias em relação ao conteúdo, certo? Não tem nenhum problema relacionado a conteúdo. É tanto que essa aula de hoje eu vou só finalizar esses slides. Faltam uns 6 a 8 slides aí, que é autônomo finito não nístico, certo? Na semana que vem, eu vou tentar fazer com vocês uma aula prática, uma aula de exercícios, né? Herbert me pediu aí algumas vezes mais exercícios. Outros alunos também pediram, certo? Então, semana que vem eu vou fazer um aulão só de exercícios. Não sei como é que eu vou responder com o mouse, né? Porque eu não tenho caneta, acho que não é caneta digitalizadora não, tem outro nome, né? Como é que chama aquela caneta? Caneta digital, né? Mas tem um nome lá, a canetinha que o pessoal tem uma base e desenha, né? Não tem essa caneta, certo? Mas dentro da medida do possível vou tentar fazer esse processo para vocês. Possivelmente a gente também não tenha mais integrador, certo? Eu vou só confirmar com a coordenação essa semana. Digo isso porque eu sou professor integrador do P4, né? E vocês são uma turma que fecha, na verdade, essa grade antiga do curso, né? Se chama, são o carro final aí, certo? O vagão final desse trem da grade antiga. Então, semestre que vem, P4 não tem mais integrador. Vocês vão virar P5, né? Vão continuar. Autômatos, como eu já tinha falado também, ela vai. Não é que ela vai sair do curso, mas ela vai sair do P4 e vai para outro período. Então, semestre que vem a gente vai sofrer várias alterações aí, que eu acho que são bem benéficas, certo?
de maneira geral. Espero que a gente tenha um progresso, né? No segundo estágio, eu vou finalizar átomos finitos não determinísticos, que é hoje, né? Revisar de maneira bem direta, certo? Finito determinístico e começar no determinístico. Na sexta-feira a gente faz exercício, certo? Da semana que vem. E ficam faltando aí 3 assuntos, que são as gramáticas regulares, certo? As linguagens regulares e as expressões regulares, que são assuntos extremamente atuais, né? Bem fundamentais, tanto para o pessoal do desenvolvimento de software. Hoje em dia usa muito essa questão de expressão regular, certo? Como a questão de comunicação também, o pessoal usa bastante, certo? E para o segundo estágio, estou pensando como é que eu vou fazer para avaliação prática de vocês, né? No primeiro estágio foram listas de exercícios, certo? Então, provavelmente eu rodo um seminário agora, né? Presencialmente a gente faria um projetinho, certo? Mas acho que fica inviável para a gente fazer, questão de tempo, questão de logística, enfim, por vários aspectos. Então, estou pensando em fazer um seminário, certo? A gente vai agendar aí uma data, provavelmente uma data antes da prova, certo? Eu vou informar isso para vocês, vou formalizar, certo? A rubrica de avaliação do segundo estágio, postar lá no Blackboard também, certo? E a gente vai agendar uma data que vocês vão ser avaliados em relação à apresentação. Deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho. Eu sou moderador da sala, né? Então, por exemplo, não sei se vocês visualizam agora que eu tornei todo mundo agora moderador. Ó. Estão vendo aí? Então, todo mundo agora vai poder ter essa habilidade de manipular as funcionalidades da sala, certo? Então, agora todo mundo pode compartilhar imagem, todo mundo pode interromper a gravação, iniciar a gravação, certo? Então, eu vou tirar uma aula só para a gente fazer esse teste de como é que vai funcionar, certo? Então, enfim, vou planejar isso direitinho para ver como é que a gente vai fazer, né? Deixa eu despatentear aqui todo mundo, certo? Ixi, para que eu fui fazer isso aqui? Despatentear. E tem até a função legendador, que eu não sei nem o que é isso aqui. Close caption. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu deixar a Herbert como legendador aqui. Pra ver o que que aparece. Mudou alguma coisa pra tu aí, bicho? Apareceu uma tela aqui em cima. Você pode agora providenciar a captura, eu acho, é porque o meu é em inglês aqui, de outras sessões, alguma coisa assim. Entendi. Beleza, vamos ver aí, certo? Enfim. Então, voltando pra cá, né? No primeiro estágio, a gente tinha começado a legendas ocultas. Deixa eu botar assim aqui pra ver. Apareceu teu nome aqui, depois eu vejo isso Ah, aqui. o que tu habilitou foi para mim mudar alguma legenda aqui. Apareceu meu nome com o nome da Unip Isso, aqui, né? aí eu consigo alterar. Ah, entendi. Deixa eu tornar você deixar de ser legendador, né? Então, no primeiro estágio, a gente entrou na parte de autômatos, finalizou, na verdade, com a parte de autômatos finitos, né, determinísticos. Então, só recapitulando aí, um autômato finito, né, na verdade, o autômato ele pode ser entendido como um reconhecedor, certo? Todo mundo, 100% da turma acertou essa questão. Também tem a resposta no slide, né? Então, foi fácil. Por justamente ele ter essa capacidade, certo? Da gente implementar uma determinada entrada, uma dada entrada, certo? E essa entrada ela ser processada. Acho que todo mundo aqui já deve ter assistido o filme de Alan Turing, né? O jogo da imitação. E o filme ele basicamente descreve, certo, o conceito inicial, o conceito base de uma máquina de estados finita, né? Então, Turing ele fazia aquele processo para que a gente pudesse ter essa visão de reconhecimento. Baseado nessa notação de Turing, né, e com outros autores aí, com Kruskal, com Chomsky, com Klinet, os caras aí, eles criaram a quíntupla, que foi justamente a quíntupla que a gente também estudou no primeiro estágio, né? E dado um determinado autômato, certo? Nós vamos ter aí 5 itens, no caso, 5 regras, que essas regras vão caracterizar a formação, a composição da máquina de estados, que você vai ter essa autossoma, que eu costumo chamar de autossoma, né? Eu estou passando o mouse aí. Ela vai ser o alfabeto de entrada, certo? Então, eu vi que algumas pessoas se confundiram na resposta, mas eu já considerei.
alfabeto de entrada não é a palavra que a máquina de estados ela gera, certo? O alfabeto de entrada são os símbolos que a máquina ela reconhece, para que justamente as transições elas possam ocorrer entre os estados, né? Que é o conjunto de todos os estados daquela máquina de estados que a gente também vai ter, certo? Essa sigmazinha aí, que é a função de transição, no caso a gente vai ter a cadeia do conjunto de todos os estados versus a função de transição, que ela vai ser parcial. Por que pode ser parcial? Porque a máquina de estados ela vai estar sempre se ampliando, ela vai estar sempre se atualizando, certo? O Q0, que é o estado inicial, certo? Pertencente a esse conjunto de todos os estados, e o F, que é o estado final ou conjunto dos estados finais. Então, a máquina de estados ela tem que ter obrigatoriamente o estado inicial e pelo menos o estado final, certo? Mas não é obrigado, digamos assim, ter um estado tanto inicial quanto final. Pode variar bastante. Mas a notação geral é que ela tenha, geralmente tem um estado inicial e um mais estados finais, como a gente tinha falado, certo? Então, eu não lembro se eu pedi na prova, mas acho que eu pedi autômato sim, né? Para vocês fazerem uma máquina de estados. E aí tá um exemplo, né? Que foi nosso primeiro exemplo de como é um autômato finito determinístico. É importante vocês lembrarem, né? Eu frisar bastante essa tecla da questão da determinística, certo? Por que ele é determinístico? Porque a gente sabe, né? No caso, nós definimos quais serão todas as transições possíveis de serem realizadas mediante o alfabeto de entrada pela qual a gente vai ter, certo? Então, quando se sabe a partir dessa tabelinha aqui que a função de transição ela está montada, então todas as transições elas estão determinadas. Esse determinismo, né, de você saber a entrada e a transição que vai ser realizada entre os estados é justamente o que caracteriza o conceito da máquina, né? Então, a máquina ela vai ter uma linguagem, certo? Também já tinha falado no primeiro estágio. Não sei se vocês anotaram. A linguagem vão ser todas as palavras formadas, certo? Dada aquela máquina de estados. Então, toda a transição, né, toda a mobilidade que acontece dentro da máquina de estados. E ao final, quando, digamos, o último estado, que é o estado final, ele consegue expedir, né, uma série de caracteres que são justamente as entradas, que são concatenadas. E ao final, essa palavra, ela possibilita que todas as transições, quando realizadas, cheguem ao estado final. Então, essa palavra, ela pertence à linguagem da máquina, certo? Então, todas as linguagens que possibilitam transições, desde as mesmas, gerem, né, a aceitação até o estado final, a gente chama de linguagem de máquina. Então, conceito utilizado em vários aspectos, né? E nós passamos aí por várias regras, né, dos quais a gente também estudou em todo o primeiro estágio. Então, a gente tem a linguagem de máquina, que são as palavras aceitas, certo? E a gente tem a linguagem aceita. Que a linguagem aceita justamente é a regra pela qual você vai definir para que essas palavras elas sejam, eu não vou dizer filtradas, né? Elas sejam reconhecidas ou rejeitadas, certo? Então, para que a máquina ela não processe milhões, bilhões, trilhões de palavras, né, que em termos de processamento se torne viável, então a gente define uma regra para essa máquina de estados, certo? E a partir dessa regra que a gente habilita essa aceitação ou não, no caso essa aceitação ou essa rejeição para essa transição que vai acontecer entre os estados, né? Aí está um exemplo, certo? Que a gente também viu no primeiro estágio. A gente tem uma máquina 4 com sua descrição formal, certo? Reconhece palavras com números pares de A e B. Então, supondo aqui que você tem Azinho, Azinho, né? Então, o número par de A ou o número par de B. Então, a palavra, ela para ser aceita, para ela pertencer à linguagem da máquina, ela vai ter que ter pelo menos pares de A ou B. Então, é uma teoria que eu acho que todo mundo entendeu. Eu finalizei minimização, né? De autômatos finitos determinístico. Eu vou pular aqui, né? Que não diz muito, que a gente vai ver mais para frente, certo? Lá. Acabei. Até a gente chegar, certo? Na outra categoria de autômatos, que são os finitos não determinísticos. Qual a diferença principal de um para o outro, certo? A diferença principal dado que eu vou ter uma entrada no autômato finito determinístico, que é o AFD, né? Essa entrada, no caso, as entradas que saem do mesmo estado, elas têm que ser obrigatoriamente diferentes. Então, supondo aí que eu tenho um estado, vamos pegar um exemplo aqui, certo? Suponha aí que eu tenho esse estado, deixa eu olhar aqui, esse estado A aí, ó, esse estado primeiro, estado Azinho aqui, certo? Observe que para ele ir para B, ele aceita 0. E para ele ir para
D, ele aceita 1. Então ele é determinístico, porque as entradas são diferentes e as transições, quando elas são realizadas entre esses estados, certo? Deixa eu printar aqui a tela para fazer a nossa chamada de hoje, né? De novo aqui, certo? Rapidinho. Para lembrar. Porque justamente essas transições, para que elas possam ser diferentes. Mas pode acontecer de quando eu for fazer uma transição desse A para o D, ou do A para o B, tanto apareça 0 aqui, quanto 0 aqui, certo? Nesse caso, quando a gente tiver transições com entradas iguais, aqui está diferente, mas supondo que seja 0 aqui e 0 aqui, e elas partam do mesmo estado para estados diferentes, com destino a estados diferentes, então a mobilidade, no caso, a transição, a próxima transição, ela não vai saber. Porque se eu tenho uma entrada 0 e ele tem duas saídas, qual vai ser a saída que vai ser escolhida? Então, essa característica aí, né, ela habilita como sendo justamente o autônomo finito não determinístico, porque a transição ela está não determinada. Porque justamente a gente vai ter transições, certo? Que habitam, né, da mesma entrada para que o processo possa ser realizado. Então, quando nos deparamos com esse tipo de autômato, a gente está falando do autômato finito não determinístico, como eu já tinha falado, certo? Aí, como eu falei no outro ponto, né? Os autômatos finitos que não determinam suas propriedades são parecidos com os deterministas. Então, são as mesmas regras. O que vai mudar, basicamente, é a função de transição, como a gente vai ver mais para frente, certo? Só que reportando algumas diferenças. A primeira característica do autômato finito não determinístico, né? Pode existir mais de uma possibilidade, como eu também falei, de um próximo estado, certo? Então, a regra é quem vai determinar, o programador é quem vai determinar qual vai ser o critério de transição que vai acontecer entre esses estados. A segunda característica, que dada a saída de uma função transicional determinística, a configuração ela vai estar sempre evoluindo, certo? Então, os estados que, caso tenham, né, transições que podem ocorrer entre eles com entradas iguais, então a função de transição aqui vai habilitar esse processo, certo? A gente vai ver mais para frente, para que justamente esse problema ele não ocorra. A terceira característica, ela vai ser configurada igual à função do finito determinístico, então ela vai ser uma função parcial. Imaginem aí, acho que vocês estão pagando redes agora, né? Redes 1. Não sei se vocês chegaram já na camada de rede. Lá na camada de rede tem um protocolo chamado RIP, né? Que ele mapeia os vizinhos, as rotas dos vizinhos, certo? Então, imagina aí um roteador, certo? Com a tabela de rotas lá dentro. E essa tabela de rotas, ela é uma tabela parcial, porque a cada 30 segundos, né, a média, as rotas são atualizadas, certo? Então, a função de transição parcial, ela usa basicamente essa mesma notação, porque você pode ter um autômato, certo? Dependendo da aplicação desse autômato, ele pode estar evoluindo ou regredindo, em termos de quantidade de estados, em termos de regra, em termos de transições, isso varia bastante. E a última notação aí, que os dois usam a mesma quíntupla, em termos de descrição formal, certo? Quando eu falo de descrição formal, é porque são as regras de criação, no caso de representação de uma determinada máquina de estados, para que justamente a gente possa criar esse processo de extensão. Então, observe que é a mesma quíntupla, certo? Então, a diferençazinha básica na função de transição, né? O alfabeto com símbolos de entrada, como a gente já tinha falado. O conjunto de todos os estados, que é quezão, certo? E a função de transição, ela tem uma diferença que é a seguinte. Apesar dela ser, digamos, a relação existente entre o conjunto de todos os estados e o de entrada, né? Você vai ter aí 2 elevado à quantidade de estados que elas têm, no caso, as entradas iguais. Então, suponha que você tem 2 estados que têm entradas iguais. Então, você vai botar esse 2 para que justamente ela possibilite. A gente vai ver mais entendendo da melhor forma agora no exemplo que eu vou explicar. Para que justamente essa tabela, no caso a função parcial, ela possa ser criada sem nenhum problema, certo?
Escuta, né? Minha internet caiu aqui rapidinho, certo? Vocês me escutam agora? É meu roteador da Vivo, ele não tá segurando, não. Quando, quando eu fico muito tempo online, acho que ele esquenta e trava, é porque é fibra aqui, viu? Aí ele cai. Não é a internet que cai, é o roteador que cai, Wi-Fi, entendeu? Pela quantidade de sinal que tem aqui. Já reclamei com a Vivo, mas tô com medo de mandar o cara vir aqui para trocar e o cara trazer coronavírus. Acho melhor esperar, né? Passar essa pandemia aí pra. Vai aqui, né? Numa dessas, o cara. Enfim. E como eu tava falando, certo? É complicado. E como eu tava falando, então, ele segue a mesma regra aí, certo? Do autônomo finito determinista. Entrou mais gente na sala, eu tô printando aqui de novo a tela. De acordo com a sequência que vai ser obtida. Então, a diferença em termos de nomenclatura é só que ao invés de ser função de transição, ela é chamada de função de programa, porque ela é atualizada dinamicamente, certo? O determinístico ele não é dinâmico, ele é estático, digamos assim, se eu puder falar nessa nomenclatura. Quais seriam aplicações reais que a gente tem hoje com tanto para o autônomo finito determinístico quanto para o autônomo finito não determinístico? A questão de grafos, certo? A gente se baseia em grafos, seja para rastreabilidade de software, seja para medição de usabilidade do software, seja para construção de inteligente, no caso aquele chatbots, que você vai ter uma ordem relacional entre perguntas e respostas, enfim, com aplicabilidades autônomos determinísticos, ela é muito prática. E a dos não determinísticos, certo? São aquelas tecnologias que dependem, na verdade, de um viés probabilístico. Então, ações mais relacionadas à inferência, lógica de inferência, é algo que a gente estuda mais para frente no P7. Essa função de transição, ela também é conhecida como função estendida, certo? Na verdade, a função estendida, ela define a resposta desse autônomo para que esse autônomo ele possa ter esse processo, né, no caso de extensão entre as transições definidas. Mas a função ela é muito dependente também do tipo de entrada que você agrega. Então, você vai ter que criar uma implementação de transição separadamente para cada estado. Nesse caso aí, ao invés de eu pôr um estado na tabela, eu vou ter que botar o par ordenado, certo? Ou trio ou quarteto, enfim. A quantidade de estados pela qual a gente vai delimitar, para que a partir daí a gente tenha essa visão de como é que é realizada essa função, né? Então, na prática, funciona dessa forma aí, claro, no slide. Imagine aí que você tem essa máquina de estados com 3 estados, tem um estado Q0, estado Q1 e estado Q2, e um finito não determinístico, que justamente ele tem azinho do Q0 para o Q1 e azinho do Q0 para o Q2, certo? E a função de programa dele, no caso a função estendida dele, vai ser o quê? Dado que eu tenho o estado de entrada aberto, certo? Essa relação existente entre eles possibilita justamente a execução, no caso a transição, de 2 estados, que é um conceito básico de máquina de Turing, que vocês vão ver lá no P5 também, comigo, você professor de vocês, de teoria da computação do P5, que na verdade é a continuidade, certo? Esse conteúdo aqui. Então é simples. No caso, você define quem vai ser o estado, quem vai ser a entrada e quais são os estados seguintes que podem ser alcançados a partir dessa relação, no caso, do estado que você está atualmente, certo? E a entrada para delimitação desses estados de transição. Então, a gente também tem linguagem aceita da máquina, certo? Da mesma forma que a gente também trabalha nos autônomos finis determinísticos. E, teoricamente, não tem nenhuma diferença quanto à descrição formal. A diferença é basicamente essa relação, né, no caso, de extensão da função do programa, que no caso vai ser a função de transição para o autônomo finito determinístico, certo? A gente adota, na verdade, até essa notação que está aqui abaixo. Considera aí que você tem uma linguagem de máquina, né, que existe no estado pertencente à função de transição, tal que esse estado chegue, né, ele tenha ou possibilite que você chegue ao estado final. A leitura dessa notação seria basicamente assim. Aí a gente tem um exemplo, né? Vamos ver esse exemplo 4 aí, no caso da referência 4. Considere, né, a linguagem 5 aí, certo? Todos visualizam aí, né, o slide? Acho que sim. L5 igual abre chaves aí, W em W, certo? Possui Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho como subpalavra. Então, você tem que ter uma palavra que tem um Azinho, Azinho ou um Bzinho, Bzinho, para que justamente essa palavra ela seja aceita pela linguagem, né? E a gente tem uma máquina 5 aí, que no caso é o alfabeto de entrada AB, com os estados de Q0 a QE, certo? Tem 4 estados.
uma função de transição 5 em Q0, a partir de Q0, né? O estado final para que se chegue. No caso, o estado inicial é Q0, o estado final é o próprio QF. E aí a gente tem a função de transição dele. Observe aí que a diferença é basicamente essa. Você tem do mesmo jeito da função de transição do FD, você tem na coluna os estados, na linha as entradas, né? Mas dado que eu tenho aqui a entrada a partir de Q0, observa aqui que eu vou justamente fazer essa relação dos estados que são possíveis de serem alcançados. No caso, Q0 e Q1, né? Já Q2, certo? Observe que o Q2, ele não tem entrada. Então, a gente só consegue chegar no Q2 a partir de B, né? O Q1, no caso, não reconhece B e o Q2 não reconhece A. Então, é comum das vezes você for montar uma máquina de estados, você passar, você na casa delimitar estados, eles não dão reconhecimento de uma dada entrada naquele alfabeto que a gente estipula, certo? Então, não tem segredo. Função de transição de uma máquina de estados nota finito determinístico utiliza basicamente dessa notação aí, certo? E eu falei bastante, né? Já ouvi falando bastante dessa palavra diagrama de estados, certo? Então, o diagrama ele nada mais é do que a representação gráfica, né? A gente também já tem falado bastante para essa aplicação. Só agora que eu vou explicar o que era o diagrama. Mas ele é basicamente a representação de fluxo, né? A partir de grafo. Se a gente for classificar esse grafo aí, ele é um grafo o quê? Um grafo conexo, né? Todo mundo concorda comigo? Que ele não é complexo nem é simples, né? Ele é um gráfico conexo, certo? Nesse formato aí. Observe que dentro do próprio Q0, né? Ele vai tanto para Q1 quanto ele volta para o próprio Q0, né? E a mesma coisa. E no caso, ele partindo de Q0, ele tanto volta para ele próprio, certo? Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, senão não trabalho hoje. Como também ele volta para, no caso, ele vai para o Q2, certo? Então, bota aí, né? Veja que se a definição não for prescrita pela função, cada estado pode propor vários estados, que é natural, certo? Então, vai depender da regulação que o programador ele define. A linguagem define a formação do diagrama, na verdade, certo? Que é importante para que justamente a gente tenha esse processo de definição da palavra. A definição da palavra ela vai ser, digamos, guiada, né, também por essa regra que o programador ele também vai criar para que justamente se torne apto a criação da linguagem daquela máquina de estados, né? Tem mais um exemplo aí, ó. Considerar o nosso próximo exemplo com a L6, né? Considera a L6 aí, que você vai ter um W em W, né? No caso, uma palavra em uma palavra. Esse W é de Word, certo? Palavra em inglês. Possui o azinho como sufixo, né? O AFND, né? Na figura abaixo. Então, a gente tem aí, ó. Tem que formar obrigatoriamente azinho, certo? Observa aí que ele sai da Q0, vai para Q1, de Q2 vai para QF, certo? E ele é justamente atende essa regra de ter obrigatoriamente na palavra três azinhos. Então, ele pode formar aí um A ou um B no começo, certo? Que é o pré-fixo, né? O sufixo vem no meio, certo? Professor, e o pós-fixo? Pós-fixo vai depender da regra. Nesse caso aqui, ele exige um sufixo, que vai vir após, no caso, a definição do primeiro fluxo, né? Da primeira transição, que vai acontecer nesse estado aqui. Então, acho que ficou claro para todo mundo aí, né? Todo mundo entendeu, né? Um no chat aí. Fica todo mundo calado. Acho que sim, né? Então, da mesma forma, só seguindo aí, certo? Que o FD reconhece a linguagem, os FNDs também reconhecem da mesma forma, certo? Tem linguagens que um reconhece a linguagem do outro, vai depender do tipo de abstração que você crie, tipo de expressão, do tipo de diagrama de estados, por aí vai, certo? Não necessariamente linguagens que são exclusivas entre si, né? Há situações até que se aproveitam, alguns marcos de estados, alguns diagramas de estados, eles têm digamos assim, pseudodescrições, são descrições comuns pela qual a gente tem, né? Tem até um teorema que fala um pouco sobre isso. Ó. A classe das linguagens reconhecidas pelos AFNDs, no caso pelos AFDs, é equivalente à classe de linguagens reconhecidas pelos AFNDs. Então, eles são equivalentes dada a descrição formal, certo? Dada a quantidade de estados, dada a palavra, né? Você pode ter autômatos diferentes que reconhecem a mesma palavra, certo? Você pode ter palavras diferentes que são reconhecidas por autômatos também diferentes. Então, vai variar bastante de acordo com a descrição formal. Então,
O reconhecimento é realizado de maneira diferente, dependendo do tipo de cada autômato, certo? E das máquinas, né, que eu botei nesse slide aí, que simula. Então, o AFD você pode construir um AFN, o AFN você pode construir também um AFD, né? A questão só da transição, da transferência de uma função estendida, né, que é aquela que a gente viu, para uma função de transição parcial, que é aquela mais simples que o AFD. Então, o processo ele é inverso, certo? Vai depender, na verdade, só dessa atualização da função de transição. Eu até cito aí, né, que o primeiro exemplo, a simulação, pode ser obtida alterando essa função de transição do autômato, que eu acabei de falar, né? E o segundo exemplo, o processo é um pouco mais complicado, porque a conversão, ela, na verdade, depende, né, da reconfiguração de toda a função de transição. Então, teoricamente falando, né, em termos de corolário, em termos de teoria, a função de transição é só o critério. Computacionalmente falando, aí vai depender do algoritmo que você implementa, né? Vai depender do tipo de estrutura que você cria, do tipo de argumento que você passa, né? Enfim, eu confesso que eu nunca vi um algoritmo de simulação, certo? Dessa transição. Existem softwares, né? Até gravei para o pessoal do Enab, que fazem a simulação dos autômatos. Posso até trazer para vocês também na semana que vem. Uma boa ideia, na verdade. Tem umas ferramentas que você constrói o autômato online, certo? E é até melhor fazer isso do que desenhar na tela, né? Ainda bem que eu tive essa ideia. E essa transição ela é configurada no próprio passo a passo, certo? Eu vou relembrar o site, tem aqui no documento, o nome do site que faz isso. E possa ser que lá dentro também tem esse processo de transição pela qual a gente vai estudar, né? Aqui no slide ele explica como é que esse processo funciona, né? Eu não cobro na prova não, certo, galera? Essa transição de um para o outro, a gente não tem uma carga horária bem achatadinha aí, certo? De aula. Então, acho melhor não cobrar não, certo? Mas, enfim, vamos só passar por cima aqui, bem rápido. Seja marco, né? Você tem aí um autômato finito não determinístico, construa uma M' da seguinte forma, no caso que ela vai ser determinística. Então, no caso aí, ele dá uma função de transição estendida e ele faz esse processo de conversão para uma função não estendida, certo? E esse processo de transição, no caso, de conversão de uma para outra, é o que a literatura chama de teoria de prova. Para você garantir que o modelo ele possa tanto ser reconhecido de maneira determinística, como também de maneira não determinística. Né? Vai depender da aplicação, vai depender do contexto da situação pela qual você queira aplicar isso aí, certo? Então, eu finalizo aqui essa parte de autômatos finitos não determinísticos. Como eu falei agora, a aula de hoje era uma devolutiva de prova, né? Mas como a gente já teve um feriado na sexta-feira, que foi o primeiro, né? Hoje é 8, eu achei melhor encerrar o assunto do que perder a aula de hoje só falando da prova e encerrar o assunto e a aula ficar extensa demais, eu passar da hora, certo? Então a gente encerra hoje o assunto. Vou tirar sexta-feira da semana que vem, muito importante, certo? Provavelmente a prova de vocês, segundo estágio, também vai ser online, né? Não tem o que se discutir, é uma realidade que a gente vai ter que passar. Mas mesmo sendo online, eu acho que é importante todo mundo exercitar, porque só assim fixa, certo? Eu não sou muito fã de prova de pesquisa, não, porque eu acho que prova de pesquisa, já apliquei pegadinha em muita gente em prova de pesquisa, né? Dá aquele gás dizendo que a prova de pesquisa, isso na sala, né? Não em casa. E há muita gente, pô, a prova de pesquisa eu faço na hora, só que se você não tiver um foco do que você vai pesquisar, se você não entender o assunto para você fazer, primeiro, para você entender para fazer, é difícil, certo? Então, não sei se vocês tiveram dificuldade em relação à execução dessa prova que a gente fez dia 24, né? Que foi a data da sexta-feira que fizeram prova, mas em termos de ensino, certo? Eu espero que todo mundo esteja estudando, certo? Como se estivesse participando da aula presencial no prédio da instituição. Porque esse conteúdo é básico tanto para P5, quanto para P6, quanto para P7. Então, a gente vai ver teoria da computação no P6, como eu falei, certo? E compiladores no P7, que também é outra continuação desse processo pela qual a gente tem. Beleza? Então, sexta-feira eu trago a lista. A gente começa também às 7 horas. Quem tiver alguma dúvida de exercício, eu vou postar a lista virtual, certo? Para quem quiser acessar da máquina. E vou escolher a melhor forma da gente responder. Ela vai ter vai ser uma parte mais prática. Aí eu vou ver se eu uso o quadro, né? Se torna enviar por causa do mouse. Ou se eu uso esse site que eu falei a vocês, que eu já lembro que eu já montei um autômato nele para uma gravação da videoaula. Beleza?
Então, os senhores e senhoras estão liberados. Vou ficar online aqui mais 5 minutinhos, só para fechar os 40 minutos de aula, certo? Quem tiver dúvidas, fica à vontade. Perguntas, dúvidas, sugestões, críticas. Beleza, Fala, valeu, bota. professor. Valeu, Gênesis, Lília, Renata, Renan. Valeu lá, viu, Renan, pelo agradecimento, cara. Pensa como é importante pra gente receber um feedback que nem você mandou, viu? Obrigado de verdade, velho. Fazia muito tempo que eu tinha recebido um agradecimento de um aluno por uma correção do TCC, viu? E todo mundo que trabalha da gente, não, viu? Parabéns aí pela sensibilidade e pela humildade, viu? Show de bola. Valeu, Gabriel. Boa noite aí, cara. Tudo de bom aí, bom fim de semana.